Será que demônios existem? A maioria dos pesquisadores especializados diz que não. Porém, o caso Klingenberg deixou muita gente na dúvida. Eu sou a Sara Braga e este é o 4 Minutos de Saber do programa Verdades e Mentiras. O caso Klingenberg consistiu num processo judicial na Alemanha por causa da morte da jovem Anneliese Michel. Anneliese vivia com seus pais, Anna e Josef, e suas 3 irmãs. A família era muito católica e jamais imaginou a catástrofe que surgiria. Um caso trágico, né, Felipe? Inclusive fizeram livros e filmes a respeito. Foi realmente uma coisa marcante para nós que estudamos fenômenos parapsicológicos e especialmente o científico espiritualismo, porque causou uma verdadeira convulsão no meio dos pesquisadores, né? O caso da Klingenberg, também chamado como caso Anneliese Michel, ele levantou a polêmica sobre terem ou não existido casos verdadeiros de possessão demoníaca, né, que justificassem, inclusive, ritos de exorcismo por parte da igreja. Então, 2 filmes foram feitos, essencialmente, 2 livros foram lançados sobre o assunto, e isso fez com que a população, de um modo geral, tanto na Alemanha quanto fora dela, passasse a se interessar pelos debates acerca de possessões demoníacas, né? Bom, essencialmente aconteceram 2 filmes, né? Um primeiro que foi O Exorcismo de Emily Rose, que foi lançado em 2005, e depois o filme Requiem, O Mal Reside em Sua Alma, de 2006. Eles foram baseados justamente nesse caso Klingenberg, né? E depois foram lançados também os livros, né? Os livros que fizeram até bastante sucesso e muitas vezes foram usados em encontros e debates sobre parapsicologia e científico espiritualismo. Bom, o primeiro livro, e que fez muito sucesso, que foi bastante comentado e muito utilizado em palestras e debates sobre o assunto, foi O Exorcismo de Anneliese Michel, do Felicitas Guzman, que foi lançado em 2005. Depois veio também um outro livro, mais recente, em 2019, que era Anneliese Michel, A Verdadeira História de um Caso de Possessão Demoníaca, de José Antônio Fortea. Essas 2 obras foram basicamente a raiz de uma série de discussões modernas sobre a realidade ou não das chamadas possessões demoníacas e da eventual necessidade da prática do exorcismo para livrar as pessoas desses acompanhantes indesejáveis que seriam os demônios. Mas o que de fato aconteceu nessa história? Bom, é uma história bastante interessante. Uma jovem alemã, de 16 anos, de uma família muito católica, ela era muito católica, né? O pai e a mãe também eram praticantes rígidos, devotos católicos, né? A Ana e o Josef Michel, tinham todo aquele hábito, né, de frequentar a igreja, de praticar todos os ritos católicos, eles eram muito fervorosos mesmo. Subitamente, a Anneliese começou a revelar um comportamento estranho. Na escola, ela começou a ficar evasiva, silenciosa, começou a demonstrar uma certa inquietação emocional, né? Em casa, ela foi ficando muito quieta também, muito isolada, e aos poucos esse isolamento foi se transformando numa expressão muito esquisita de raiva, né? De ódio pelas coisas. E ela, de repente, se transformou, né? Deixou de ser aquela menina doce, meiga, né? Para ser uma pessoa completamente oposta àquilo tudo. Então, ela começou, por exemplo, a urinar nas dependências da casa, começou a ladrar e a rugir como um animal, né? Dizem que ela comia aranhas, moscas, né? Falava palavrões, ofendia os pais, ofendia as irmãs. Diz que ela tinha assim, atitudes animalescas, como se fosse mesmo uma besta, uma pessoa totalmente descontrolada. Terrível de conviver com isso. Pois é, e aí os pais, né, desesperados com aquela situação,
levaram a Anneliese para um psiquiatra, né? Ela foi atendida, foi recebida por psiquiatras e neurologistas, né? E diagnosticaram que ela tinha de fato um problema sério, um problema mental muito sério, e que era necessário que ela tivesse toda uma medicação, todo um acompanhamento médico, né? E o problema é que isso foi se agravando mesmo com a medicação. Nossa. Né? E os pais estavam ficando já sem esperanças, né? Porque se a medicação não funcionava, né? Especialmente porque era tudo direcionado a uma epilepsia do lobo temporal, que era o diagnóstico principal da Anneliese, né? Então ela tomava remédios muito fortes, né? Calmantes, né? Soníferos, enfim, medicamentos que eram destinados a deixá-la mais tranquila e ver se seria possível controlar esses acessos de raiva, de furor, né, que eram demonstrados naqueles casos aqueles episódios de aparente possessão e expressão do demônio. Então ela dizia que ouvia vozes do demônio, né, dizia que os demônios pediam para ela fazer coisas, que estavam inclusive tentando incitá-la ao suicídio, né, coisa que não aconteceu, mas ela começou a dormia no chão, não queria mais dormir na cama, não queria comer, recusava os alimentos, né? Então os pais desesperados resolveram recorrer à igreja, né? Porque eles eram todos muito católicos, então foram em busca da orientação do padre local, né? O padre foi, né? Viu o que estava acontecendo, e o padre começou então a suspeitar de fato de uma possessão e que seria necessário produzir o tradicional rito de exorcismo na menina. Esse padre solicitou autorização ao bispo, né, mas isso foi negado. Foi negado e como a situação foi piorando com o tempo, foi se agravando, foi feito um novo pedido, né, e por fim foi aceito então que fosse feito o rito tradicional da Igreja Católica para a expulsão dos demônios. E aí começou toda uma trajetória infernal na vida da menina, né, em que a saúde dela foi piorando e tal. E aí foi que toda essa literatura, toda essa pesquisa começou a ser feita, porque muita gente passou a crer que o caso dela não era de uma epilepsia do lobo temporal, mas sim, de fato, uma possessão demoníaca autêntica. Então, eles executaram o famoso ritual romano na Anneliese, né? Quanto tempo isso durou? E, pelo que eu sei, em 84, bispos alemães, né, pediram a Roma que interrompessem esse tipo de ritual. Como é que funcionou isso? Em 84, os bispos da Alemanha solicitaram à igreja que não mais utilizasse esse ritual romano que vinha sendo usado desde o século XVII. Que horror. Né? Eles aplicaram o ritual romano na Anneliese Miquel e foi uma desgraça. Né? A menina, coitada, de tanto fazer genuflexão, de se ajoelhar no chão, né? Uma atitude, né? Um tipo de uma reverência, de tanto se ajoelhar, coitada, já enfraquecida, já com a saúde debilitada, ela acabou rompendo os ligamentos dos dois joelhos. Então ela já não conseguia mais nem fazer genuflexão, estava ficando muito fraca, né? Contraiu uma pneumonia muito forte, começou a ter febres altas constantes, né? E esse ritual todo, que demorou essencialmente 10 meses, fizeram 67 sessões, mais ou menos de 4 horas de duração cada uma, e eram assim, sessões muito pesadas, muito difíceis. A Anneliese não estava comendo, ela estava recusando alimentos, porque ela achava que assim ela ajudaria a expulsar os demônios. Isso foi uma coisa incutida na cabeça dela por um dos padres, né, que era um criminoso, na verdade. Com né? certeza. Então, tanto o padre quanto o pastor que se envolveram nesse rito, né, amando de um bispo, né, amando de um bispo, que aliás veio a falecer pouco tempo depois, eles, coitados, eram extremamente ignorantes, né, extremamente fanáticos, e achavam que o velho ritual romano realmente poderia funcionar. E a gente sabe que nunca funcionou, mas eles achavam que poderia funcionar para expulsar os 6 demônios que estavam atormentando a vida da Anneliese. Era isso que eu ia falar agora. Ela dizia estar possuída por 6 demônios, né? Hitler, isso. Lúcifer, Caim, Nero. Gente. Né? Então, esses nomes que são bastante conhecidos. E o pior é que eles acreditavam
acreditavam nisso, Sim, né? sim. E torturavam mais a Sim. menina. Então eles achavam que fazendo toda essa pressão, né, física, acabariam expulsando os demônios. Os padres Nossa. chegaram a dizer que conseguiram ter sucesso, né? Mas não é isso que a história mostra, né? Então ela veio a falecer, né, com 23 anos de idade, foi uma morte horrível, né? Ela morreu com desidratação, né? E morreu assim, pneumonia, febre alta, né? E assim, inanição. Ela estava completamente desnutrida, então tinha uma intensa desnutrição. Inclusive os pais e os padres foram condenados a 6 meses sob fiança, né? Sim. A prisão domiciliar. Sim. E tão pouco tempo, né? O castigo tão pequenininho diante desse terror que eles organizaram. Pois é, o caso Klingenberg, né, esse caso ficou conhecido assim, foi um julgamento que foi iniciado em 30 de março de 78. Então ali estava, né, o pastor Ernst Altz, né, o padre Arnold Renz, né, deveria estar também o bispo Josef Stangl, né, mas ele morreu em 79, estava muito velho, resolveram não incluí-lo no processo. E estava a mãe e o pai. Né, os 4 foram condenados. Né, porque, segundo os médicos, né, segundo os psiquiatras e os neurologistas, se eles tivessem adotado as medidas, né, recomendadas pela medicina, ela teria sido salva, né, a Anneliese teria sobrevivido. Então poderia ser um tratamento longo, demorado, mas ela não teria morrido. Né? Pelo visto, todo o rito de exorcismo acabou agravando a saúde da menina, levando a família a um desespero incontrolável, né? E por fim, todo aquele rigor, né, do ritual de exorcismo, 4 horas de ritual, 67 rituais, acabaram com a vida dela de vez. Então a Anneliese morreu dormindo, né? Morreu dormindo e, lamentavelmente, aliás, fizeram, inclusive, uma exumação do corpo, tempos depois, porque alguns fanáticos, né, alguns ignorantes, estavam dizendo que se de fato ela foi possuída pelo demônio, o corpo estaria intacto ainda. Nossa, né? não acredito. Então foram perturbar o caixão da menina, retiraram o caixão, fizeram a exumação, e um sujeito lá chegou a dizer que viu as marcas das mãos do diabo no caixão da menina, provando que ela tinha sido de fato possuída. Agora, as pessoas que muitas vezes nos escreveram perguntando, mas enfim, houve ou não uma possessão demoníaca? Ela estava de fato possuída por 6 demônios e tal e tal? Bom, hoje, né, os muitos casos nós podemos já acompanhar e estudar, né, através da parapsicologia, do científico espiritualismo, né, da psicobiofísica. Hoje nós temos plena convicção de que a Anneliese não estava endemoniada. Ela não estava possuída, era uma jovem doente. Ela estava profundamente perturbada. E se fosse de fato tratada com amor, carinho e respeito, se tivesse pais conscientes, pais responsáveis, né, ao invés de pais fanáticos e ignorantes, ela teria tido a chance de sobreviver. E talvez fosse até hoje aqui entre nós. Inclusive, nós temos que sempre tomar muito cuidado, porque andou tendo um modismo de exorcismos por aí, em algumas dessas igrejas aí que, né, que a gente sabe que tem uma essência muito duvidosa, muito pouco religiosa, que então tomar muito cuidado, gente, porque essa constatação, né, que a ciência teve através do caso Anneliese e de outros casos semelhantes, e que levou pesquisadores a crer que a possessão demoníaca não acontece, mas é sim uma expressão de um grave problema mental. Nós sempre temos que ter em mente que buscar a orientação de profissionais especializados deve ser sempre a primeira medida. Né? Não estou aqui questionando o valor da religião de cada um ou da fé de cada um, mas nunca deixem de procurar a orientação de profissionais de saúde mental especializados antes de entregarem esses casos que considerarmos extremos de aparente possessão a qualquer líder religioso, a qualquer guru, médium, qualquer coisa assim, tá? Então, essa é uma recomendação que eu acho que vocês deveriam pensar. É isso aí, gente. É muito importante observar essas situações, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe o seu like,
Se inscreva no canal, ative o sininho para as futuras notificações, deixa aqui os seus comentários pra gente, né? Se você conhece algum caso de possessão, alguma coisa extraordinária, com certeza a gente vai se interessar em descobrir com você. Deixa pra gente aqui. Olha, um grande abraço, muito obrigada, até o programa da semana que vem. Tchau, Obrigada, tchau. Felipe. Obrigado, Sara. Tchau, gente. Até a próxima.